Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à quarta aula da oficina Os Conceitos do Audiovisual da Casa Sephora. Essa oficina tem como objetivo trazer para vocês os principais conceitos da produção audiovisual em fotografia e vídeo, para que vocês possam aplicar rapidamente o que aprenderam em sua produção para torná-la mais bonita, mais comunicativa, mais pessoal e, ao mesmo tempo, mais universal. Muitas vezes, a gente sabe como quer que fique uma imagem em foto ou vídeo, mas não sabe como conseguir. Ou ela fica escura demais, ou fica tudo meio borrado, ou então a foto fica sem detalhe, toda granulada. Ou então simplesmente a imagem fica sem graça. Aquela luz que ao vivo parecia tão bonita, não fica bonita na imagem. Hoje vamos aprender sobre a base da exposição fotográfica, o tripé da exposição. Assim como o equipamento chamado tripé segura a câmera e ela fica estável e bem posicionada, o tripé da exposição é o que torna o controle sobre a imagem possível para que o que estava apenas na nossa ideia inicial seja alcançado. Sem a compreensão desses conceitos, não vamos conseguir bons resultados de forma consistente, e com a ajuda deles poderemos, inclusive, ver oportunidades de imagens incríveis que antes não teríamos percebido. Uma das analogias mais conhecidas da exposição fotográfica é a da torneira. Temos um copo e precisamos enchê-lo. Se abrimos pouco a torneira, o copo demora mais a encher. Se abrimos mais, o copo enche mais rápido. Quanto maior a vazão, menor o tempo. Inversamente, quanto menor a vazão, mais tempo vamos precisar para encher o copo. Nesse exemplo, também é importante a capacidade do copo. Quanto mais líquido couber nele, mais tempo ou mais vazão de água vai ser necessário para enchê-lo. Se ele for pequeno, encherá mais facilmente. Assim é na exposição fotográfica. A água representa a luz. Quando ela enche o copo, ela fica registrada na imagem. A vazão, a quantidade de água que passa na torneira, é a abertura da lente, que permite que mais ou menos luz passe num dado tempo. O tempo de abertura é mais fácil de relacionar com o tempo de exposição fotográfica. E a capacidade do copo, o que representa? A capacidade do copo é a sensibilidade do sensor à luz. Quanto maior o copo, menor a sensibilidade. Por isso, leva mais tempo para encher o copo, ou, no nosso caso, impressionar o sensor. Quanto menor o copo, mais rápido ele se enche. Exposição fotográfica, portanto, diz respeito à relação entre as três variáveis envolvidas na sensibilização do sensor: a abertura, a velocidade e a sensibilidade. Representa a quantidade de energia luminosa que atinge o sensor da câmera e a maneira como esta quantidade é representada na imagem captada. A representação das variáveis como lados de um triângulo foi popularizada por Brian Peterson em seu livro Understanding Exposure e é bastante didática para entendermos a inter-relação que as regula. Mais adiante, vamos entender a dinâmica desta inter-relação e o resultado de ajustes em qualquer uma das regulagens. Em câmeras DSLR e filmadoras mais avançadas, todas essas variáveis são passíveis de ajuste dentro de certos limites. Em celulares, podemos usar os conceitos a seguir para entender como obter o resultado que queremos ou quais as limitações a que estamos submetidos. Vamos conhecer melhor os três lados desse tripé? Vamos começar pela sensibilidade. Sensibilidade do sensor é a capacidade de registrar estímulos luminosos e varia para que o sensor possa registrar imagens nas principais situações de uso. Teve suas especificações normatizadas pela Organização Internacional de Padronização, segundo a norma 1232 de 2006. Tradicionalmente, segue o que já estava culturalmente enraizado na indústria fotográfica, a escala em ISO, que agrupa as escalas anteriores, que eram a ASA americana e a DIN europeia. Um dos conceitos da norma é o índice de exposição, ou, em inglês, Exposure Index. É o equivalente digital da sensibilidade ISO e próprio de câmeras digitais que contam com um circuito eletrônico que controla a amplitude do sinal elétrico gerado no sensor de imagem e permite ajustar a amplitude desse sinal para múltiplos patamares de sensibilidade padronizados pela ISO. A maior parte das câmeras digitais expressa seu índice de exposição em múltiplos valores ISO, por exemplo, ISO 50, 100, 200 e 400. A sensibilidade nominal do sensor é 1.
mas de acordo com a nossa necessidade, ela é modulada para mais ou para menos, conforme a informação que damos para a câmera. Assim, se queremos maior sensibilidade, aumentamos o número ISO e o sensor passa a amplificar proporcionalmente a quantidade de sinal captada pela luz. Para menor sensibilidade, o sensor inibe a resposta ao estímulo luminoso. A escala ISO é expressa na forma mista, que une as duas escalas que deram origem a ela, mas na prática usamos mais a escala aritmética, a ASA, e não citamos a logarítmica, a DIN. Assim, a sensibilidade ISO 100/21 graus virou simplesmente ISO 100. Cada ajuste na escala inteira representa o dobro da resposta à luz da anterior. Assim, o ISO 100 é 2 vezes mais sensível que o ISO 50 e tem a metade da sensibilidade do ISO 200. Cada passo nessa tabela é chamado de ponto. Em algumas câmeras DSLR e mirrorless, a escala tem subdivisões em terços de ponto, para ter mais flexibilidade. Os celulares têm apps que podem regular a sensibilidade ISO na captação de fotos e vídeos. Você já regulou a sensibilidade da sua câmera de celular? Se ainda não, precisa explorar mais essa possibilidade do seu aparelho. Algumas filmadoras têm um ajuste de sensibilidade diferente, baseado no padrão que o vídeo usava. Assim, há uma sensibilidade padrão, regulada para menos pelo uso de filtros de densidade neutra, de escala variada, também chamados de ND, internos, e tem aumentos de ganho em decibéis. Cada 6 decibéis equivalem a 1 ponto de aumento na exposição e podem ser fracionados, ou seja, 3 decibéis representam meio ponto de aumento. Como o aumento da sensibilidade é conseguido pelo aumento da amplitude do sinal gerado pelo estímulo luminoso, ele perde a qualidade progressivamente, com perda maior a cada ganho de sensibilidade. Ele perde sua fluidez, sua precisão, quanto mais ampliado ele for. Essa perda é denominada ruído e tem uma relação direta com a qualidade final da imagem. Quanto maior o ruído, menor a fidelidade da imagem a detalhes, rendimento de cor e etc. O ruído se expressa de várias maneiras. A primeira é a perda dos detalhes. Quanto maior o ruído de uma imagem, menor será a capacidade de reter detalhes, porque eles são registrados justamente na variação pequena entre os valores de entrada. Com a multiplicação do sinal, essa variação inicialmente pequena passa a dar passos cada vez mais separados. Graficamente, ao invés de termos uma curva fluida, teremos uma escada, com os degraus representando o ruído. Quanto maiores eles forem, maior será o ruído. Outra forma de ruído é o da cor. A precisão do rendimento da cor se perde com o aumento da sensibilidade, porque não houve informações suficientes de fótons para gerar um sinal limpo. O resultado disso é uma imagem com pontos de cor diferente que surgem como uma sujeira virtual numa massa de cor originalmente uniforme. O ruído de cor tende a aumentar com a progressão do aumento do ISO e é pior nas áreas de menor luminosidade. Nesta imagem noturna, feita com uma câmera fixa, podemos ver a progressão da piora do rendimento do sensor conforme a sensibilidade aumenta. Com o ISO 100, podemos ver com clareza detalhes das edificações e o céu tem um aspecto suave. À medida em que subimos a sensibilidade, percebe-se que os detalhes vão se perdendo e as áreas com baixa luminosidade começam a apresentar uma granulação, uma textura inexistente na imagem real, porque não houve sinal suficiente para ser amplificado. A imagem da extrema direita tem tanto ruído que ele acaba por chamar a atenção, desviando o foco dos elementos da imagem. Obviamente, há situações em que não é possível fotografar com ISO baixo, devido à baixa luminosidade, movimento em cena e etc., mas isso será tratado nos próximos slides. O segundo lado do nosso tripé da exposição fotográfica é a abertura. Abertura, ou diafragma, é a janela por onde passa a luz que vai impressionar o sensor. Ela é variável em passos de forma semelhante aos da sensibilidade, com cada passo, ou ponto, sendo o dobro da abertura anterior e a metade da abertura seguinte. Da mesma maneira, tem passos intermediários para dar maior flexibilidade de escolha ao fotógrafo. A abertura tem valores próprios, com números que representam a relação entre o diâmetro da abertura e a distância focal da lente.
É uma maneira de manter a informação da abertura constante, independentemente da lente utilizada. A abertura, além de regular a entrada da luz, também tem uma relação estreita com a profundidade de campo. Profundidade de campo é a quantidade de planos na imagem que passam a sensação de foco. Quanto maior a profundidade de campo, mais objetos ou pessoas parecerão em foco próximo à área em que focalizamos. Inversamente, quanto menor a profundidade de campo, menor fica a faixa de distância em que os objetos ou pessoas parecerão ter foco. Isso acontece porque a abertura pequena faz com que os raios que atingem o sensor entrem num leque menor, aproximando as informações e diminuindo as zonas de confusão. Semelhante ao que fazemos quando não enxergamos o foco de algo e fechamos as pálpebras. A luz diminui, mas o foco aumenta. A profundidade de campo tem a característica de ser menor entre a câmera e o ponto focal do que após o ponto focal. Isso é, se focalizamos um objeto a 2 metros, a profundidade de campo de uma determinada lente começará em 1,80 m e terminará em 2,35 m, ou seja, 20 centímetros para frente do objeto e 35 para trás do objeto. Isso significa que, quanto mais distante um plano focal, maior será a profundidade de campo dessa lente. A distância focal também interfere na profundidade de campo. Ela é maior nas lentes com distância focal menores, como 16 mm ou 24 mm, e vai diminuindo à medida em que a distância focal aumenta. Isso acontece porque a abertura sempre tem relação com a distância focal. Uma abertura de 1/10 da distância focal de uma objetiva de 35 mm é 3,5 mm, enquanto numa objetiva de 200 mm é de 20 mm. Esta imagem apresenta uma grande profundidade de campo. A sensação de foco se estende das bolas mais próximas até os prédios atrás. Detalhes podem ser vistos na textura da bola, nas janelas dos prédios, em toda a faixa intermediária. É importante observar que em toda imagem, independentemente da distância focal da lente ou da abertura utilizada, há somente um plano em que a imagem esteja perfeitamente em foco. O que temos é a sensação de foco, devido ao efeito causado pela menor janela de admissão de luz. Outro fator que afeta a sensação de foco é a magnificação. Quanto mais aumentamos uma imagem, mais facilmente notamos as áreas com pouco foco. Esta imagem já apresenta áreas com pouca sensação de foco, embora ainda tenhamos uma profundidade de campo razoável. Observa-se que vários objetos em planos diferentes ou diferentes distâncias da câmera nos passam a sensação de estar em foco. Nas câmeras DSLR e mirrorless, há um recurso de se apertar um botão e conseguir pré-visualizar o efeito da abertura ajustada na imagem. Chama-se Focus Preview e, apesar de diminuir a luminosidade da visualização, permite saber o que está ou não na nossa profundidade de campo desejada. É importante lembrar que em celulares não temos como regular a abertura, pois ela é fixa. Não existe um diafragma na lente do celular. Esta imagem apresenta uma profundidade de campo mínima. O foco está no fundo e as bolinhas estão desfocadas. Inversamente, se o foco estivesse nas bolinhas, o fundo estaria desfocado, apresentando o que se chama de bokeh, que é um termo japonês para definir esse desfoque que é diferente entre as lentes. Percebem como a leitura desta imagem é diferente da primeira? Como o foco da imagem coloca nossa atenção dentro do quadro, a ideia natural seria colocar a atenção nas bolinhas, pela sua posição em quadro, sua cor, mas o foco puxa nosso olhar para o fundo. Começamos a ver o efeito do uso criativo do foco e da distância focal. Vamos falar agora da velocidade. A velocidade é o tempo que a lente permanece aberta e permite que a luz atinja o sensor. Seus indicadores são os denominadores das frações de segundo que o obturador permanece aberto. Assim, um tempo de exposição 250 significa que a imagem foi captada em 1/250 de segundo. Uma velocidade de 1000 significa 1 milésimo de segundo, e assim por diante. Portanto, quanto menor o número, maior o tempo, e vice-versa. A exceção é quando a exposição ultrapassa o tempo de 1 segundo, representado pelo número 1, quando então passa a mostrar nominalmente o tempo, 1 segundo, 2 segundos e assim por diante. Também não temos como regular o tempo num celular. Na imagem, vemos um obturador, localizado atrás da objetiva. O obturador
é a parte da câmera que regula o tempo de exposição. Vemos um obturador aberto com o sensor aparente ao lado esquerdo e fechado, protegendo o sensor do lado direito. Ele normalmente é composto por lâminas metálicas que abrem o tempo determinado pelo fotógrafo. Quando o tempo é muito pequeno, abre-se uma pequena janela e essa passa por toda a superfície do sensor, de forma que ele receba a luminosidade de forma uniforme. Em algumas câmeras, o obturador é eletrônico e faz uma varredura nas informações captadas pelos pixels da câmera durante o tempo determinado. Essa é a escala de tempos de uma câmera digital. Como já foi dito, a escala representa uma fração de segundo do tempo de captura. Assim como a regulagem do ISO e da abertura do diafragma, os passos ou pontos têm uma progressão geométrica, ou seja, dobra-se o tempo quando diminui, divide-se pela metade quando se aumenta. Igualmente, os incrementos podem ser feitos por fração de ponto, em até 1/3 de ponto. Já começaram a perceber que há uma lógica e um sistema para que as três variáveis sejam pensadas de forma a trabalharem juntas na captura da imagem? E qual é o efeito da velocidade no resultado da imagem? Pela definição, fica fácil de perceber que quando um sensor recebe informações durante um tempo mais longo, todo movimento que ocorrer nesse período será registrado. Isso significa que, acima da velocidade do obturador, toda imagem resultará numa impressão de sua trajetória. Objetos que estejam parados ou com velocidade inferior ao tempo de abertura permanecem estáticos. Outros fatores entram nesse raciocínio. Se um objeto ou pessoa se aproxima ou afasta da câmera, ele se move menos em relação ao sensor do que se ele se movesse em sentido paralelo ao sensor. Da mesma maneira, se o tempo de exposição for longo e a câmera não estiver estável, o sensor captará o movimento da câmera, mesmo que os objetos em cena estejam estáticos. Vejamos na prática. As pessoas em cena estão obviamente no meio de um movimento, mas aparecem paradas na imagem. Isso acontece quando usamos uma velocidade alta de obturador para captar uma imagem. Os objetos se movem numa velocidade menor do que a que foram fotografadas. Isso é particularmente útil em imagens dinâmicas, como esportes, dança, pessoas em movimento, ações dinâmicas. Por vezes, apenas um elemento em quadro está em movimento, e é ele que vai determinar a velocidade mínima suficiente para congelar o movimento. Falamos ainda agora sobre dança, mas usar uma velocidade baixa para registrar dança pode resultar em imagens muito bonitas e significativas, porque captam a fluidez dos gestos, o percurso do corpo no movimento. É nesse momento que entra a criatividade do fotógrafo, aliada ao seu conhecimento técnico e à pré-visualização do resultado final. A velocidade baixa registra os movimentos em cena, mas também os movimentos de câmera. Se acompanharmos um movimento com a câmera regulada em baixa velocidade, o que ficará em movimento é o fundo da cena, o que pode render imagens muito expressivas. Este é o caso do panning. Esta técnica tem um nome derivado do movimento panorâmico que fazemos com a câmera para seguir o objeto da nossa imagem pelo quadro. Quando a usamos, conseguimos deixar a pessoa em movimento congelada em cena, enquanto o fundo traduz o sentido do seu movimento. Apesar de ser usado de forma clássica como na foto, podemos usar o mesmo raciocínio para seguir qualquer objeto em qualquer sentido, como por exemplo, de cima para baixo ou diagonalmente. Entendidas as três variáveis do tripé da exposição, fica mais fácil entender a inter-relação, a interdependência entre eles. A quantidade de luz de uma cena é fixa, não muda conforme nossa vontade. A maneira de conseguirmos captar a imagem e usá-la de forma criativa é variar ISO, abertura e velocidade conforme as condições permitam. Todo movimento feito para um dos ângulos necessariamente afeta os lados. Se aumentamos a velocidade, necessariamente precisamos compensar na abertura, no ISO ou em ambos. E essas escolhas têm seus benefícios e suas consequências, como o aumento do ruído, a diminuição da profundidade de campo, o registro do movimento de forma diferente do que gostaríamos. O fato das três variáveis usarem a mesma lógica de incremento, dobrando ou reduzindo a metade a cada passo, facilita muito a sua utilização e, com a prática, ficará automatizada no momento de fotografar. Dito isso, nos perguntamos:
Mas como saber qual a combinação de ISO, abertura e velocidade usar? Como medimos a luz para tomar essa decisão? As câmeras de celulares têm um sensor de luminosidade embutido, chamado de fotômetro. Ele mede a luz que vem da cena e entra pelas lentes. Ele mede a luz refletida. Há fotômetros de mão para uso profissional, cuja lógica de uso é semelhante e que medem as luzes rebatidas, como na câmera, ou incidentes. Como é um objeto caro e pouco acessível, não vamos tratar dele nessa oficina. No celular, a exposição é regulada em modos mais avançados, com a ideia de diminuir ou aumentar a quantidade de luz que desejamos que atinja o sensor. Só conseguimos regular o ISO ou o fator de exposição, para mais ou para menos. Nas câmeras, o fotômetro nos dá uma medida absoluta que precisamos compreender para usarmos com segurança. O fotômetro não sabe o que está em cena. Ele não pensa, ele não sabe se é um objeto escuro ou claro. Ele sabe apenas quanta luz esse objeto rebate e passa pela lente da câmera. A interpretação do que é medido pelo fotômetro é feita pelo fotógrafo. É ele que vai decidir qual a quantidade de luz necessária para impressionar o sensor conforme a sua ideia inicial. Parece difícil, mas não é. O fotômetro mede uma quantidade de luz suficiente para, no ISO determinado, gerar uma imagem cinza médio, determinado pela indústria como 18% de negro. Na imagem é o tom central, marcado com 0. É uma média que o fotômetro faz da cena, levando-se em conta uma cena corriqueira como uma paisagem com luz natural. O fotômetro de uma câmera moderna tem muitos pontos de medida espalhados pelo visor, de forma a dar flexibilidade ao fotógrafo na hora de medir a luz, sem a necessidade de medir numa posição e recompor a cena para fotografar. Suas posições foram estudadas para conseguir abranger a maioria das situações fotográficas. Variam de fabricante para fabricante, mas o mais importante é que você conheça seu equipamento e saiba como ele mede a luz e como escolher as áreas de trabalho do acessório. Normalmente, pelo menos 3 modos de medição estão presentes. Matricial, que mede todo o quadro e o compara com um banco de informações presentes no firmware da câmera, retornando uma resposta média. Ponderado ao centro, com uma região central sendo medida com predominância da área central. E pontual, que leva em conta somente uma pequena área do centro da imagem sem medir o restante do quadro. A escolha de qual usar é pessoal e se reflete no resultado e na forma de pensar a imagem de cada fotógrafo. Aconselho que leia o manual da sua câmera, experimente os modos presentes no seu equipamento e escolha um modo, ou entenda qual usar e em que situações, pois assim a prática o ajudará a lidar com essa informação de forma natural e orgânica. Entendido o modo de medição, vamos pensar nas informações que a câmera sugere para a imagem. Na foto, vemos uma câmera sugerindo a velocidade 1/4000 avos de segundo para um filme ISO 100 com abertura 5.6. Pelos valores, presume-se que é uma cena muito iluminada, mas como queremos que ela seja registrada em imagem? Queremos que ela imprima mais clara ou queremos que o céu esteja com as cores fortes, saturadas? Para isso, podemos recorrer a outro instrumento embutido em nossas câmeras e celulares, o histograma. Histograma é um gráfico que mostra a distribuição dos pixels pelas várias faixas de brilho da imagem. Ele é muito útil para entender onde está o peso da nossa imagem. Pela sua leitura, podemos avaliar como usar as informações do fotômetro para tomar decisões. Nas câmeras DSLR e mirrorless, ele mostra a situação dos pixels na imagem depois da imagem feita. Nos celulares, há aplicativos que mostram em tempo real o comportamento da luz no sensor. Nas câmeras atuais, é possível até separar o histograma por cor primária, para podermos ver dominantes de cor e outras informações. Entender um histograma é simples. Da esquerda para a direita, ele tem regiões que representam os pretos, as baixas luzes, as médias, as altas e os brancos. Procura-se, tanto quanto possível, evitar que haja muitos pixels nas áreas do preto ou do branco, para que não se percam informações por falta ou excesso de luz. Quando conseguimos fazer com que todos os pixels fiquem nas áreas entre as baixas e as altas luzes, podemos decidir se queremos a imagem com mais tons claros ou escuros, regulando as variáveis de exposição que já vimos nessa aula,
e levando em consideração tudo que pode vir como ônus ou bônus dessas escolhas. Podemos decidir uma imagem um pouco mais escura para não sacrificar o nosso grão. Podemos querer um pouco menos de profundidade de campo e subirmos a velocidade. É nessa hora que precisamos ter muito claro as consequências e benefícios das nossas escolhas. A imagem mostra 3 versões da mesma imagem, com a medição apontada pelo fotômetro. Não se deve fixar no resultado do slide, pois as imagens são paisagens de dia, ou seja, a exposição considerada correta é a convencional. O que devemos perceber é o tom geral da foto. Há imagens predominantemente claras, como uma pessoa vestindo roupas claras contra um fundo branco, ou imagens naturalmente escuras, como a mesma pessoa vestida de negro contra um fundo escuro. Em ambos os casos, a leitura direta do fotômetro será enganosa, porque a cena não tem um tom cinza médio quando consideramos os brilhos médios dela. O histograma das imagens mostra que, apesar das imagens terem diferentes resultados, a informação toda se encontra fora dos pretos e brancos totais. Neste caso, a interpretação da imagem pode nos fazer decidir por uma cena mais ou menos iluminada, mas temos sempre como recuperar informações da cena, pois há pixels com informações suficientes para trabalhar na pós-produção. Esta imagem representa uma cena típica de cinza médio. Foi feita com a marcação exata do que dizia o fotômetro e registra detalhes nas partes claras, ou altas luzes, como nos tecidos e nas ondas, e nas partes escuras, ou baixas luzes, como nos cabelos. Percebe-se que a cena foi feita num dia ensolarado, mas o tom cinza médio é o que melhor registra todos os subtons da imagem, sem prejuízo de nenhum detalhe. Uma representação mais próxima da sensação de sol talvez deixasse as áreas claras sem detalhe. Esta é uma cena predominantemente clara, em que tanto o assunto quanto o fundo têm tons claros ou brancos. Nos interessa registrar esses tons, sem perder as eventuais texturas existentes. É o que em fotografia se chama high-key. Se a fotografia fosse feita como sugerido pelo fotômetro, o resultado seria muito diferente. Cinzento, sem qualquer correspondência com os tons originais, não representaria a cena. Os detalhes da superfície estariam presentes, mas o resultado geral seria outro, e no caso, menos interessante. Inversamente, esta imagem apresenta tons gerais escuros e tendentes ao preto. Há brilhos no corpo da bailarina, mas não o suficiente para sugerir a exposição correta por parte do fotômetro, que certamente iria tentar compensar a baixa luminosidade geral da cena com um excesso de exposição. Se seguíssemos a leitura direta do fotômetro, o resultado também seria cinzento, com excesso de luz incidindo nos brilhos da bailarina, que tiraria os detalhes da roupa, cabelo e pele, e o resultado seria decepcionante. O impacto dessa cena se deve, em grande parte, ao contraste da dançarina com um fundo negro, sem detalhe algum. Exposta sem critério, perderíamos a imagem, pois os detalhes iluminados ficariam sem informação pelo excesso de exposição. Chegou a hora de entendermos um conceito fundamental para dominar a exposição: a latitude. Latitude, ou alcance dinâmico, é a capacidade de registrar detalhes em altas e baixas luzes, e será tanto maior quanto forem as diferenças entre os brilhos máximo e mínimo registrados. Medimos a latitude em pontos, os mesmos pontos que representam os incrementos de exposição de abertura, velocidade e ISO. O olho humano, parâmetro que usamos para adaptar uma cena a um sensor, tem um alcance dinâmico absoluto de 18 a 24 pontos. Considerando que, a cada ponto, dobra-se o brilho, a diferença entre o menor e o maior brilho ficará entre 1 para 125 mil e 1 para 8 milhões. Porém, numa mesma cena, podemos resolver entre 10 e 14 pontos, ou algo como 1 para 500 e 1 para 8.000 de diferença de brilho. Os antigos filmes podiam registrar diferenças de 5 pontos, no caso dos slides, até 12 pontos, no caso dos negativos em preto e branco. Os sensores digitais já conseguem um alcance dinâmico de até 13 pontos. Em algumas câmeras de vídeo mais modernas, como as usadas em cinema, conseguem registrar ainda mais. É importante sabermos disso ao expor uma cena, pois nem sempre o que vemos
vai conseguir ser captado de forma conjunta pelo sensor. Quase sempre haverá necessidade de sacrificar alguma região, seja de alta ou baixa luz, para conseguir manter informações nos pixels do lado oposto da escala de brilho. Como alternativa, se nossa câmera tiver essa opção, podemos usar o arquivo RAW, que é sem processamento, ou o recurso de HDR nos apps de celular. Quando queremos manter, tanto quanto possível, as diferenças de brilho, ou quando temos dúvidas quanto à melhor fotometria que queremos usar, podemos usar o recurso do bracketing, disponível em câmeras digitais como as mirrorless e as DSLR. Com ele, fazemos até 7 imagens no mesmo quadro, fazendo variações de exposição para mais e para menos, a fim de registrar o máximo de informação de uma imagem. Se for uma cena estática, como na imagem, o resultado pode ser uma imagem isolada ou várias, combinadas em pós-produção, de acordo com o resultado almejado. Finalizo essa aula com uma dica prática. Frequentemente, ocorrem situações em que um ponto de brilho intenso, como o sol ou lâmpadas, estão em quadro. Isso afeta a leitura do fotômetro, fazendo com que ele entenda que há mais luminosidade na cena. Se usarmos a leitura sem correção, a cena como um todo sairá subexposta. Para evitar esse problema, podemos fazer a leitura da mesma cena sem a luz em quadro, e diminuímos a exposição em algo como meio ponto, 1 ponto, para não superexpormos as áreas de brilho. Hoje juntamos os conceitos de exposição ao nosso dicionário fotográfico. Entendemos que a exposição não é um dado absoluto e que com o entendimento técnico e a prática constante poderemos obter resultados cada vez mais avançados. Entendemos ainda mais o funcionamento do sensor e suas limitações. E aprendemos uma técnica para obter imagens com mais riqueza de informação. A dica de leitura de hoje é de um autor nacional, uma referência quando o assunto é equipamento fotográfico. Thales Trigo é um físico que enveredou pela fotografia e escreve com muita clareza sobre as características e particularidades do equipamento fotográfico. Possui vivência como fotógrafo de estúdio e professor, o que torna o seu livro ainda mais completo. Nossa atividade prática de hoje é produzir com um celular uma imagem em High-Key. Usando a função Pro, ou qualquer função que proporcione a você regular a exposição do celular, chame um amigo, uma amiga, seu marido ou namorado, seu filho, e o coloque contra um muro ou parede branca. O resultado final deverá ter uma parede que pareça branca, portanto, lembre-se da temperatura de cor. Também devem estar corretos o tom da pele e da roupa na escala. Registre com quantos pontos de exposição a mais ou a menos você conseguiu atingir o melhor resultado. E hoje ficamos por aqui. Espero que você, a partir de hoje, entenda um pouco mais sobre o tripé da exposição fotográfica e consiga resolver os problemas que já te impediram de fazer as fotos que gostaria. Um abraço e até a próxima aula.